Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. Como eu digo, é sempre uma honra e uma alegria estar aqui servindo a essa casa e a essa causa. Que Jesus nos abençoe, nos proporcionando um bom momento de reflexão hoje. Lembrando a todos de desligarem os aparelhos celulares, por favor. Amigos, eu resolvi falar, costumo comentar entre os palestrantes, a gente fala, a dificuldade enorme é escolher um tema. Isso é difícil, você decidir sobre o que falar é muito difícil. E a partir de então é pesquisa, e trabalho e tudo mais. Esse tema vem me chamando a atenção há algum tempo, mas uma coisa assim forte, uma coisa difícil de encarar. E eu me emocionei muito em meia dúzia de momentos fazendo esse trabalho. E eu resolvi falar sobre Deus, Jesus e as religiões. Esse é o tema de estudo dessa manhã. Amigos, muitas vertentes religiosas e filosóficas acreditam Deus e Jesus ser uma única entidade, um único ser, uma única energia. Tá? Você acha bastante justificativa entre eles para isso, mas, por exemplo, eu só trouxe algumas, a gente tem uma limitação de tempo, né? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, entende-se, essas vertentes entendem que só Deus é o caminho. Portanto, ele está admitindo que ele é Deus. Ou, por exemplo, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, essas pessoas não entendem que ele seria uma coisa integrada com o Pai. Não, entendem que ele é o próprio Deus. Ou, eu e o Pai somos um. Essas vertentes entendem que ele está falando, somos um porque somos a mesma pessoa, eu sou Deus. Então, muitos acreditam Deus ser Jesus. Por outro lado, também uma série de versículos na Bíblia, de passagens, eu trouxe só alguns para exemplificar, mas em João 8,42, eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Ainda em João 7,33, ainda um pouco de tempo estou convosco, depois volto para aquele que me enviou. Em Marcos 9,7, desceu uma nuvem e dessa nuvem saiu uma voz que dizia, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Em Mateus 11,27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Em outras, inúmeras passagens, por exemplo, um jovem chega, bom mestre, o que devo fazer para entrar no céu? E Jesus diz, por que me chamas bom? Bom somente o Pai que está no céu. Ou em outro momento, ele diz que, muito emblemático isso para definir a vida, meu Pai que está no céu trabalha até hoje e eu trabalho com ele. Então tem inúmeras passagens. Um exemplo para a gente raciocinar, para a gente refletir. Momentos em que Jesus orou na Bíblia, né? Você tem pelo menos 20 versículos que citam Jesus em oração. Alguns diretamente, por exemplo, Mateus 19,13. Trouxeram-lhe alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Ou seja, Jesus orava enquanto fazia curas pela imposição de mãos, né? Em João 11,41, no momento da ressuscitação de Lázaro, Jesus, está escrito, né? Tiraram a pedra de onde o defunto jazia e Jesus, levantando os olhos aos céus, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Prece de agradecimento, né? Que momento célebre, né? Pai, se for da sua vontade que passe de mim esse cálice, tão conhecido por nós. Porém, tem muitos versículos que fala de Jesus orando em terceira pessoa, por exemplo, tem momentos que fala, Jesus indo para o deserto orou, ou então, estando ele sozinho a orar, eis que se aproxima um de seus discípulos, ou então, como está em Lucas 6,12, ele cita que na véspera de Jesus escolher os apóstolos, os 12 apóstolos, ele passou a noite toda em oração a Deus. Então, em alguns momentos, é em terceira pessoa, falando, Jesus estava orando no Monte das Oliveiras, por exemplo. Mas você tem pelo menos 20 versículos citando Jesus em oração. Se ele fosse Deus, para quem ele estaria orando? Será que ele estaria fazendo uma autoajuda?
Cara, vai lá, você vai ressuscitar o cara, você vai conseguir, você vai tirar aquela pedra e vai dar certo, você já transformou água em vinho, você vai conseguir. Não estou aqui ridicularizando, mas se ele fosse Deus, para quem ele estaria orando tanto em todos os momentos, não é? Agora, essa discussão sobre Jesus ser ou não ser Deus, isso inclusive gerou muita dissensão nas igrejas nascentes, né? Lá no início do cristianismo. Pois bem, a gente tem, segundo a espiritualidade, houveram muitas alterações na Bíblia ao longo dos tempos, tá? Por questões de interesses pessoais dessa ou daquela religião. Nós temos ainda muitas religiões dominantes, castradoras, e em muitos momentos, né, sofreram alterações na Bíblia em função de interesses pessoais ou até mesmo coletivos. Mas a espiritualidade insiste que eles trabalharam muito, se esforçaram muito para manter a ideia central que Jesus nos trouxe. Tá? Então eles falam, não se apeguem à letra, mas se apeguem ao espírito da letra, ou seja, a ideia que o Evangelho nos traz. Tá? Cada discípulo interpretou de uma forma que acontecia. Você tem situações que narram a mesma história, às vezes um pouco diferente. Somos pessoas diferentes. Cada um tem o seu entendimento, cada um tem o seu grau evolutivo, cada um tem a sua tinta, a sua maneira de se expressar. O que dirá o que se foi transmitindo povos, além de povos, através de povos, e as traduções da Bíblia? Quanto não se perdeu situações através de traduções? Foi escrito em grego, traduziu para aramaico, depois vai para o latim, depois vai para não sei o quê, aí um vai do latim para o alemão, aí o outro traduz do grego para o alemão. Quer dizer, se fazem confusões. Eu estava falando dos apóstolos, cada um entender de um jeito, né? O Chico dizia que Jesus escolheu os apóstolos entre homens comuns como nós. Porque se ele fizesse entre os anjos, a gente entenderia menos ainda do pouco que a gente já entende da missão de Jesus, da orientação de Jesus. Né? A revista Super Interessante faz tempo, lançou em uma de suas edições uma pesquisa de quem escreveu a Bíblia. É espetacular. Eu vou mandar o link para a Gisele, quem estiver no grupo do WhatsApp da casa, vou pedir para ela postar para depois quem quiser ler. É muito legal. Fala desde as primeiras Bíblias, que a primeira foi uma Bíblia de Marcião. Então você tem Bíblias que tem outros apóstolos, você tem Bíblias que tem a nosso Novo Testamento. Você tem os apóstolos, os Atos dos Apóstolos, até o Apocalipse. E aí você tem os Salmos de Davi e os Provérbios de Rei Salomão. Mas você tem Bíblias que montaram, falaram, eu vou colocar isso, não vou colocar aquilo. Você tem coisas diferentes. E tem um exemplo extraordinário na questão das traduções da Bíblia. Se vocês pesquisarem sobre a estátua de Moisés, de Michelangelo, põe lá, estátua de Moisés. Ela fica na Basílica de São Pedro Acorrentado, é uma outra basílica, tá? Basílica de São Pedro Acorrentado, também em Roma. A mesma palavra lá no grego original, bom, eu não sei qual das traduções, tá? Enfim, a mesma palavra que significava chifre, significava raio de luz. Então o tradutor, ao invés de traduzir Moisés o iluminado, traduziu Moisés o chifrudo, Moisés cornuto. Então, se você pesquisar a estátua de Moisés, tem Moisés com chifres. Essa estátua está lá nessa Basílica de São Pedro Acorrentado. Põe lá Moisés chifrudo e põe imagem, você já vê. Essa tradução da Bíblia, isso é um caso, existem outros. Essa tradução durou séculos. Então, não estou aqui desfazendo da Bíblia, tá? Mas a originalidade, de certa forma, se perdeu. Então, a gente deve se atentar para a ideia. Então, está escrito, tem 2 vírgulas aqui. Então, não. Porque é a ideia central do que está escrito. Perfeito. E isso gera, né? Uns acham que Jesus é Deus, outros acham que não. Enfim, tem essas questões no Evangelho, né? Mas o importante é que a espiritualidade se esforçou muito para manter a ideia central dos ensinamentos de Jesus. Para nós espíritas, Deus é o Pai único, o Criador, tá? E Jesus é o Filho, como nós. Somos irmãos. Quando ele, inclusive, nos ensina a orar, quando ele diz Pai Nosso, ele começa a oração como Pai Nosso, ele nos dá a ideia de uma só família, universal. Paulo aos Romanos, em 8,17, diz: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também de Deus,
e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, somos irmãos, co-herdeiros, herdeiros da mesma fonte. No Livro dos Espíritos, Kardec, a pergunta número 1, são 1019 questões. A primeira ele pergunta para os Espíritos, o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. A gente tem a ideia de personificar Deus num ser adâmico como nós. Né? Deus possivelmente seja uma massa, uma energia. Mas ele pergunta, o que é Deus? Resposta dos Espíritos. A gente fica reforçando, falando e dando ênfase, falando a mesma coisa várias vezes, não é? E os Espíritos até, na própria obra de Kardec, citam várias vezes, falam, olha, o problema é do seu vocabulário, vocês têm um monte de palavras para significar a mesma coisa, então vocês fazem confusão. Mas eles são mais lacônicos, sucintos. Então a resposta dos Espíritos. O que é Deus? Resposta. Inteligência suprema. Ponto. Causa primária de todas as coisas. Ponto. Simples. Não precisa ficar reforçando, falando, evidenciando, arrumando outros adjetivos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso é Deus. E na pergunta número 4, Kardec pergunta, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a espiritualidade responde, num axioma que aplicais às vossas ciências, às vossas próprias ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Então, pela razão, se a gente observar a vida, a gente vai acreditar em Deus. Simples assim. No livro A Gênese, também de Kardec, capítulo 2, item 6. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Existe uma fábula no Oriente. Tinha uma caravana no deserto, uma caravana daquelas grandes, tal. Eles viajavam de dia e montavam acampamento à noite. E tinha um servo que toda noite ele punha o tapetinho dele do lado de fora da tenda e orava fervorosamente a Deus. E um belo dia o caravaneiro chama, fala, escuta meu amigo, você ora toda noite com ardor, você acredita mesmo em Deus? E o servo fala, Senhor, se o senhor recebe uma carta e o remetente não está presente, como o senhor sabe de quem é? E ele diz, pela letra ou pela assinatura. Muito bem. E se o senhor recebe uma joia, como saber quem produziu aquela joia? Pela gravação, pela marca do ourives. Muito bem. E eventualmente, se o senhor está na tenda durante a noite, o senhor escuta um animal do lado de fora. Como saber se é um chacal, se é um boi, se é um cavalo? Ah, pelo rastro que o animal deixa na areia. Pois bem, como o senhor sabe, eu oro do lado de fora da tenda. O senhor, posso lhe mostrar o que eu vejo? E o caravaneiro foi com ele. Ele olha para aquele céu estrelado, imagina o céu do deserto, como não deve ser. Fala, olha, Senhor, esses sinais, essas assinaturas, esses rastros, não são coisa de homem. A partir daquele dia, o caravaneiro pegava o tapetinho dele também, ia lá orar com o servo. Né? Queridos, Deus, como se diz, é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tudo sabe. Tudo está em todos os lugares. Consequentemente, ele tudo pode. A primeira criação de Deus foi o fluido cósmico universal. Não é fluido, é fluido. O fluido cósmico universal. A primeira criação de Deus. Que algumas vertentes chamam de prana, ou a energia primeva. A ciência ainda está engatinhando, mas ela já fala no vácuo quântico, ou ela denomina o tecido, ou a malha espaço-tempo. Fluido cósmico universal para nós. Num segundo momento, ele criou o princípio material e o princípio espiritual, de onde se originam todas as coisas. E nos dizeres de Emmanuel, o espírito é o ápice da criação divina. Deus está em tudo, em cada átomo de tudo, em cada célula, em cada molécula do nosso corpo, em todos os nossos corpos. Nós temos 7 corpos conhecidos. Em todos os átomos, em todas as moléculas, em todas as dimensões. Deus é a alma de tudo que vive, segundo a espiritualidade. Ele é o suprimento do universo ou dos universos. Existe a teoria dos multiversos.
Teoricamente, por exemplo, a Casa do Consolador divulga que existem 7 universos, o nosso é o 7º e o mais jovem. Quando um universo se satura, cria-se outro. Isso é bastante factível, bastante plausível. Isso, inclusive, preenche algumas lacunas que fica por aí nos ensinos. Por exemplo, a ciência acredita, calcula que o nosso universo tenha cerca de 14 bilhões de anos. E você tem informações que o planeta em que Jesus viveu, ainda enquanto ele estava em ciclo reencarnatório, já não existe há 14 bilhões de anos. Então fica essa situação de um outro universo criado há 14 bilhões de anos, preenche essa lacuna. Eu não estou afirmando nem que sim, nem que não, mas é uma situação plausível. Mas, em todos esses possíveis universos, o mesmo Deus presente em tudo, sustentando e presidindo a tudo. Segundo o espírito Miramês, alguns dizem Miramis, eu não sei o correto, mas eu falo Miramês. Deus é o fluido do nosso pensamento, inclusive. O que a gente pensa, esse fluido, essa energia, é Deus. Modificado pela nossa intenção, pela nossa emoção, pelo nosso sentimento, mas ainda assim é Deus. Deus é o som, Deus é a luz, Deus é a energia elétrica de todas as energias, a matéria, os elementos, Deus é tudo. Deus são todas as forças. Segundo a ciência, 4 forças presidem o universo. A força forte, a força fraca, o eletromagnetismo e a gravidade. Matéria escura, antimatéria, luz e sombra, o que a gente conseguir imaginar? Tudo isso é permeado por Deus, ele é o sustentáculo do universo. Nas palavras de Chico Xavier, numa ocasião que ele estava sendo entrevistado, solicitar de nós uma explicação sobre Deus é o mesmo que pedir ao verme para discorrer sobre a natureza do sol. Embora falasse o verme, com certeza diria do amor e da veneração que consagra ao sol, que lhe garante a vida. Muito bonito, né? A questão é que o nosso cérebro é limitado e Deus é ilimitado. Como pode uma coisa limitada definir ou sequer entender uma coisa ilimitada? Né? Jesus, queridos, Livro dos Espíritos, questão número 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? Resposta: vide Jesus. Então Jesus é o espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu nessa humanidade para a gente seguir. Segundo o espírito Meimei, a palavra do Cristo é a luz acesa para encontrarmos na sombra terrestre o ensejo de nossa construção espiritual. Achei muito bonita essa frase. A luz acesa para nos guiar na escuridão. Nosso modelo e guia, o Espírito elegido por Deus para nos guiar rumo à imortalidade. Jesus trouxe as habilidades mais aprimoradas. Jesus trouxe os preceitos mais convenientes. A presença de Jesus entre nós encarnados deu um salto quântico nos reinos mineral, vegetal, animal. Milhões de espíritos foram salvos pela energia que veio à Terra, pela luz, pela força do amor que veio à Terra, comoveu muitos. Milhões foram salvos enquanto ele esteve conosco. Os judeus receberam uma revelação através de Moisés. Foi a primeira revelação. Né? Moisés popularizou o monoteísmo, ou seja, a crença em um Deus único. Né? Ele estabeleceu o decálogo, que ainda permanece, por ser divino. Né? Ele tornou acessível às massas, vamos dizer, ensinamentos que só eram reservados aos iniciados. E ele tornou acessível isso para as massas. Porém, os judeus guardaram essa revelação para eles. Eles circunscreveram aquilo entre o povo deles. Então vem Jesus, num segundo momento, como sendo a segunda revelação. O Deus de Moisés, se a gente acompanhar no Antigo Testamento, era um Deus mais cruel, rígido, vingativo em alguns momentos. Né? E Jesus trouxe um Deus de amor, a quem ele mesmo chamava de Pai. Nos ensinou a fazer o mesmo, chamá-lo de Pai, um Pai amoroso. A gente fala, o Espiritismo ensina da transição planetária. E essa transição iniciou com a presença de Jesus. Porque ele veio trazer as bases seguras para que essa transição aconteça no íntimo de cada um pelo amor e não pela dor. Todos nós estamos ligados
Deus está em tudo, como eu disse, né? Cada átomo, cada célula, cada molécula de nós e de tudo que vive. E de tudo que não vive também, por exemplo. Isso aqui é energia. Energia transformada, mas é energia. Mas em Jesus, todos estamos ligados por fios invisíveis à sua aura. Todos estamos ligados à aura de Jesus. A nossa aura ligados à aura dele. Tá? Algumas correntes indicam que Jesus seria o Logos da galáxia, o Cristo galáctico, e não o Cristo planetário. Isso também preenche algumas lacunas, mas abre outras. Tá? Para nós espíritas, ele é o Cristo do planeta Terra. Inclusive, é citado em obras espíritas reuniões que já tiveram aqui com outros cristos planetários do nosso sistema solar. Eu não afirmo nem que sim, nem que não. Também é plausível, mas não é isso que o kardecismo ensina. Tá? Nessa forma, ele teria nascido em mais planetas, não em todos. Nem em todos ele teria sido hostilizado. Tá? Mas eu só estou citando correntes filosóficas, né? Agora, os judeus esperavam um Salvador diferente. Eles esperavam um Messias que viesse do céu num carro de fogo, expulsasse o romano invasor, escravizasse os estrangeiros, né? Desse força à classe sacerdotal para legitimar os seus desmandos, né? Enchesse de ouro as urnas, as ânforas, os cântaros de todo mundo em favor dos judeus. E Jesus vem numa manjedoura, tendo as estrelas por testemunho, filho de um carpinteiro humilde. Passou a vida entre os pobres, os estropiados, os marginalizados, as prostitutas, os malfeitores, os desvalidos. Irmãos nossos, que até hoje vivem à margem da sociedade. Jesus viveu entre eles, entre o povo mais humilde. Então, não era isso que os judeus esperavam. O Emmanuel diz que com Jesus a vida adquire um sentido novo. Eu vou ler aqui. A dificuldade se torna bênção. A dor é uma alegria. A tristeza representa a véspera da consolação. A sombra é a fonte de luz. A renúncia é a aquisição. E o sacrifício é uma estrada para o alto. Jesus oferecia alegria, mas nem sequer uma pedra para reclinar a cabeça ele possuía de seu mesmo. Ele não tinha posse, não tinha 2 túnicas, não tinha endereço fixo, não tinha uma gaveta para guardar um documento que fosse, se é que tivesse um documento na época. Nada possuiu de seu, mas ele nos transmitiu alegria, amor, nos ofereceu a paz. E mesmo antes do suplício, do martírio que ele sabia que ele ia sofrer, e ele mesmo falava, eu tenho que passar por isso para que sejam cumpridas as escrituras. Em nenhum momento ele fraquejou. Pois bem, de onde viria essa alegria, não é mesmo? Irmãos, e alguma coisa sobre religiões? Os primeiros organizadores de um pensamento assim, transcendental, alguma coisa além, milênios e milênios atrás, ainda viviam no meio da animalidade, da selvageria de sua época. Foram os primeiros. Então, o primeiro princípio de religião ou de pensamento transcendental ainda tinha os sacrifícios de sangue aos ídolos. Ainda tinha, por exemplo, o culto ao Deus fálico. Embora, na época, o culto a Deus fálico começou como culto à fertilidade, à geração, às lavouras, às colheitas. Depois isso foi mudado para atender à animalidade, à sensualidade do homem. Mas, coisas de uma população primitiva, de uma humanidade primitiva da antiguidade. Agora, avatares como Forri, Confúcio, Hermes Trismegisto, os grandes mestres que compilaram os Vedas, Pitágoras, Siddhartha Gautama, Lao Tse, Zoroastro, todos, a seu turno, de acordo com os costumes de sua época, de acordo com os hábitos das civilizações em que eles viveram, os momentos em que eles estavam inseridos, todos, de alguma forma, foram portadores de alguma expressão do amai-vos uns aos outros. Jesus sempre mandou alguém, sempre teve alguém
para a gente não se perder na escuridão. Queridos, cada religião vislumbra uma face da verdade e cada uma interpreta da sua forma. Agora, Deus está acima de todas, inclusive da nossa. A verdade está acima de todas, inclusive da nossa. E todas chegarão a essa mesma verdade um dia. Segundo a espiritualidade, todas são importantes, fundamentais, desde que ensinem o amor e a melhoria íntima do ser humano. A pessoa, dentro daquela filosofia, daquela vertente religiosa, dentro daquilo, ela tenta ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor consumidor, o melhor patrão, o melhor funcionário, o melhor vizinho. Dentro daquilo que ela acredita. Se aquilo é mais ou menos esclarecido, o tempo vai dizer. Ela vai chegar no mesmo esclarecimento, ela vai chegar na mesma verdade que nós, porque a verdade está acima também da nossa. Então, a espiritualidade nos ensina, todas são importantes, desde que ensinem o amor e a melhora íntima. Então, nós não podemos desprezar nem vilipendiar nenhuma. O Espiritismo, óbvio, nos oferece uma lucidez maior, uma lógica maior, mas, consequentemente, uma responsabilidade muito maior, um acréscimo de responsabilidade. E em Lucas 12 está escrito, muito se pedirá a quem muito se deu. Você recebeu mais, então você tem mais compromissos com isso. O Espiritismo é a terceira revelação. Nós falamos de Moisés, de Jesus, o Espiritismo é a terceira revelação. Ele é o cristianismo redivivo, na sua pureza original dos primeiros tempos, tá? Nós não somos eleitos. Haroldo Dutra Dias, palestrante, nos diz que nós não estamos no Espiritismo por mérito, muito pelo contrário, possivelmente por acúmulo de dívidas. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Porque a religião que não se adaptar a seus postulados não vai sobreviver por tanto tempo. Agora, a espiritualidade também ensina que não se deve convencer a ninguém, não se deve fazer proselitismo, ou seja, tentar convencer as pessoas a pular para a banda de cá, a não ser pelo exemplo. A retidão de exemplo pode vir a convencer outras pessoas. Nunca se viu Chico Xavier tentando convencer uma pessoa a ser espírita. Nunca. Muitos falam, nunca vimos isso. O Chico ensinava, imbuía nas pessoas a crença em Deus, a fé, a resignação perante aos problemas e as dificuldades da vida. Agora, nós, espírita cristãos, somos chamados a sentir Jesus no imo de nossa alma. Né? O Espiritismo é uma religião dinâmica. Kardec disse, se a ciência comprovar alguma coisa nova, diferente, pois que a gente vá com a ciência, desde que seja comprovado. Então, uma religião dinâmica, progressista, ele frisou isso. Olha o que o Chico escreveu de próprio punho, não foi mediúnico, de próprio punho. O Espiritismo é uma doutrina evolutiva. Assim sendo, ela caminhará ao encontro das outras, e então formaremos, com as bênçãos de Deus, o cristianismo total. Eu não acredito que a doutrina espírita tenha privilégios e que algum dia nós sejamos os tais. Chico escreveu de próprio punho. Eu tenho uma definição, eu acato uma definição de Dr. Inácio Ferreira, que ele diz que no Espiritismo nós nunca nos afastemos do Evangelho. Não haverá, senhores, vitória do Espírito sobre a matéria sem a participação majoritária de Jesus Cristo. Então, Deus é o Pai, é o sustentáculo de tudo que existe. Deus permeia nós até em nosso pensamento. Se um dia a gente, num momento de desespero, Deus, aonde você estava quando tudo ruiu? Ele vai falar, filho, do seu lado, esperando você levantar, para a gente recomeçar. Essa semana foi trazido aqui, pela palestrante, o poema do Pegadas na Areia, né, conhecido, que em algum momento a pessoa olha para trás e só vê um par de pegadas. Então ele fala,
Deus, o Senhor me abandonou em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu falo, filho, nesses momentos era eu que te carregava no colo. Como que diz, são as minhas pegadas e não as suas. Deus, costuma-se dizer, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Isso não tem nada a ver com o horário de trabalho de cada um. Isso tem a ver, Deus ajuda a quem age, a quem se mexe, a quem se antecipa, a quem tem vontade, a quem faz, a quem sai do lugar. Esse é ajudado primeiro, os outros não são abandonados, mas quem se mexe, ou seja, Deus ajuda quem cedo madruga. Isso não é espiritismo, isso é sabedoria popular, isso é observação da vida. Deus é amor. O amor foi criado por Deus e é a força mais forte que existe no universo depois de Deus. Se a gente optar por esse amor, a gente está escolhendo a melhor parte. Jesus é nosso irmão mais velho, nosso farol, nosso norte, nosso modelo e guia. Ele recorreu a parábolas para que a revelação não nos ofuscasse o entendimento, para que a gente meditasse, para que a gente buscasse a revelação. Ele nos diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Ele não vai fazer a nossa parte, porque ele é integrado com o Pai. Ele conhece o amor do Pai, ele participa. Eu vos aliviarei. A sua parte você faz, mas eu vou auxiliar. Jesus é o pastor, mas nós, ovelhas, devemos aqui e ali se esforçar para colher nosso próprio alimento. Como ele diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz, vem, como está em Mateus 12, a gente caminha sobre a água como Pedro. Mas quando a gente olha para nós, quando a gente olha para baixo, a gente enxerga nossos medos, nossas culpas, e a gente afunda. Mas ele está lá falando, vem, o tempo todo. Essa semana, como o irmão trouxe, a gente comemora o nascimento de Jesus. Duvida-se que ele tenha nascido em 25 de dezembro. O próprio Divaldo diz que é mais provável que ele tenha nascido próximo à Páscoa, mas não importa, é uma questão simbólica. Uma data simbólica para comemorarmos esse advento que mudou o planeta. Que a gente possa, por alguns momentos, refletir. Qual é o meu papel? Qual é o meu papel em Deus? Qual é o meu papel em Jesus? Qual é o meu papel na minha religião? Qualquer que seja. Reflexão. Essa é a nossa pincelada de hoje, literalmente uma pincelada, porque poderíamos falar de Deus e de Jesus 1 hora, 1 semana, um dia inteiro. Foi muito emocionante esse trabalho para mim. E eu encerro com o dizer dessa vez de Emmanuel. Não seria justo pedir a uma gota d'água a definição do oceano, embora a gota líquida guarde consigo o sabor do mar. Muita paz.